Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre, na verdade, o nascimento de uma nação e também de um libertador, Moisés, em Êxodo capítulo 1. E lá no Êxodo 1:10, aqui na verdade o faraó está dizendo, vamos usar de astúcia com eles. Essa palavra, essa expressão astúcia significa ser sábio, só que no sentido mal, um sentido negativo, um sentido conspiratório. E no versículo 11, do capítulo 1, diz que o povo de Deus construiu cidades celeiros, como Pitom e Ramessés. No caso, eram lugares onde alimentos e o arsenal militares eles eram estocados. No versículo 12, diz que Deus multiplicou o seu povo no tempo da opressão. Essa opressão, esse enfado que a Bíblia também fala, ele se traduz por temer, significa sentir repugnância. Eles sentiam repugnância, nojo, medo dos israelitas, ou seja, os egípcios sentiam medo, repugnância dos israelitas. No versículo 13 ele fala que Israel, o povo hebreu, ele foi submetido a uma cruel escravidão. Aí nós podemos também trazer para a nossa realidade de hoje. O que nós estamos esperando para mudar a nossa realidade? O que nós estamos esperando? Ficaremos omissos, deixando todas as coisas acontecerem, sem tomarmos algumas medidas? A Bíblia diz que em Mateus capítulo 22, versículo 21, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Ou seja, Jesus não excluiu a nossa dupla cidadania. Temos uma cidadania dos céus, quando nós somos aliançados com o Senhor Jesus, quando nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, mas também nós temos uma cidadania terrena. E essa cidadania terrena, ela não anula a cidadania celestial ou vice-versa, Então nós temos que compreender essa situação. No versículo 14 diz que o povo começou a ter uma vida muito amarga, Ou seja, o que na verdade os egípcios queriam fazer? Eles queriam destruir o favor divino, queriam destruir o Espírito Divino nos israelitas, queriam destruir a fé, queriam destruir a esperança, para que o povo ele se submetesse e ficasse com mentalidade de escravo. Será que hoje nós não temos isso também? Será que porventura não estão sendo suprimidos nossos direitos e forçando alguns deveres, assim como aconteceu com o povo de Israel? Tudo que é tolerado não pode ser modificado. Ou seja, se você tolera, se você permite algo na tua vida, isso não vai mudar nunca, porque para nós termos resultados diferentes, nós temos que ter fatores diferentes, ou seja, nós temos que ter atitudes diferentes para ter uma outra consequência, chegarmos em outro resultado. Isso acontece na tua casa, ou seja, se você não põe limites nos teus filhos, os teus filhos vão fazer o que ele bem entender. Se não houver uma comunicação eficaz e resultados, e saber qual é a punição, ou seja, qual é o resultado de não ter essa comunicação eficaz, eficiente, automaticamente teu marido ou tua esposa talvez não vá se comunicar de uma forma eficaz. Assim também acontece na nossa cidadania, ou seja, se você ficar de braços cruzados e tolerar aquele buraco na tua rua, tolerar de repente a tua rua que não é asfaltada, professores talvez desmotivados, teus filhos e desengajados de repente do ensino, teus filhos não vão aprender como deveriam. Então tudo aquilo que é tolerado não pode ser modificado. Para você modificar algo, primeiramente na tua vida, depois na tua família, depois na tua sociedade, na tua comunidade, você precisa parar e deixar essa omissão de lado e buscar mudanças realmente objetivas e reais para a tua vida. Aqui a palavra de Deus diz também algo muito interessante, que as parteiras, elas foram acionadas pelo Estado, no caso o rei do Egito, o faraó, para matarem todas as crianças. E interessante, por que então eles queriam matar os meninos hebreus?
é muito interessante, foi uma estratégia diabólica, né? Porque se matasse os meninos hebreus, eles iam matar a próxima geração de Israel. Automaticamente as meninas elas deveriam se casar com outros escravos, talvez até escravos egípcios, e automaticamente a cultura hebreia seria destruída. O povo hebreu seria também destruído, né? E nós vemos que as parteiras, elas desobedeceram a ordem do faraó. Aqui nós temos algo interessante que hoje nós conhecemos como desobediência civil, ou seja, a pessoa não vai colocar em prática uma lei que é injusta, uma lei que é imoral, embora que seja legal, né? Há um princípio no direito que diz que nem tudo que é legal é moral, é justo, e no caso as parteiras, aqui em Êxodo capítulo 1, né, versículo 15 a 22, fala da desobediência que as parteiras tiveram em relação à lei e à ordem emitida pelo faraó. E o que Deus fez com elas? Fez prosperar, que elas tivessem famílias, que elas fossem realmente reconhecidas, né, porque elas fizeram algo que era correto, algo que era certo. A Bíblia nos manda nós sermos obedientes, submissos e sujeitos a todas as autoridades, porque toda autoridade é dada por Deus. Mas lá em Atos capítulo 5, versículo 29, a segunda parte diz que toda ordem, toda lei, toda autoridade, ela tem um limite. Qual é o limite? O limite é a lei de Deus. Ou seja, nós temos uma Constituição que está acima das nossas leis, que é a palavra de Deus. Eu não posso fazer nada que vá contra a palavra de Deus. Se alguém me manda mentir, eu não posso mentir, porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira e todo aquele que mente se torna seu filho. E o Deus, nosso Deus, é o Deus da verdade. Então, quando eu estou mentindo, eu estou indo contra a palavra de Deus. Então, independentemente do que alguém, mesmo revestido de autoridade, pode até ser teu pastor, pode ser um padre, pode ser um guru, pode ser qualquer pessoa que te mandar você fazer alguma coisa contrário à palavra de Deus, você está respaldado pela palavra de Deus em não cumprir, em desobedecer essa ordem que pode até ser legal, mas ela não é moral, não é justa e pelo contrário, em relação ao que nós cremos, essa palavra, essa ordem está contrária à lei de Deus, que é a maior lei que nós seguimos. Mas hoje, será que existem essas perseguições? Se a gente olhar atrás, a nossa história comprova. Na Alemanha nazista, eles também mataram judeus. Na Rússia e países comunistas, e até hoje em países islâmicos, estão matando cristãos também. Então, na verdade, esse conflito, ela consegue ainda permear e consegue perpetuar. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Há uma luta entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Se nós cremos em Deus, buscarmos a Ele, Deus vai nos apoiar e nós vamos ser abençoados e nós vamos prosperar e nós vamos vencer. Agora também nós temos que estar muito ciente que precisamos de um libertador. Assim como Deus usou a vida de Moisés para libertar aquele povo, nós também precisamos de um libertador. E qual seria ou quem seria o nosso libertador? Não tem outro, se não for Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso libertador. É Ele que pode nos tirar da escravidão do Egito, ou seja, a escravidão dos nossos pecados. É Ele que pode tirar da escravidão da angústia, da ansiedade, da preocupação. É Ele que pode nos livrar da intolerância religiosa. É Ele que pode nos libertar de toda mágoa, de toda ferida, de todo ressentimento. Só Jesus pode fazer isso. E assim como Moisés libertou o povo de Israel, Jesus quer te libertar hoje. Hoje você pode ser liberto. Então eu convido você a fechar os teus olhos e a convidar Jesus a entrar no teu coração para que Ele possa te libertar. Quero orar com você agora nesse momento. Senhor amado, nós colocamos nossas vidas no teu altar e te pedimos, ó querido Espírito Santo de Deus, entra na vida dessa pessoa que está assistindo essa programação. Possa tirar as algemas, as cadeias,
as prisões que essa pessoa vive e que ela possa ser realmente livre, livre para te buscar, livre para te adorar, livre para viver juntamente contigo. Ajuda essa pessoa, Pai, a ficar livre das drogas, livre da prostituição, livre da pornografia, livre de tudo aquilo que prende ela a esse mundo e prende ela também ao Deus desse mundo e ao reino das trevas. Tira essa pessoa do reino das trevas e a conduza ao reino do Senhor, o reino de luz, o reino de amor, o reino de paz, um reino de tranquilidade, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.